Então, nós teremos hoje 3 trabalhos nessa sessão. O primeiro é primeiros passos na identificação de packers utilizando a assinatura semântica. Estou na sessão certa? Estou. Segundo, Inconsistency Detection Methods for State Charts and Sequence Diagrams, a Systematic Literature Review. Eu não conheço esse trabalho. Cadê? Que é do meu aluno, eu conheço. Não? ASA, acho que é Simulation as a Service, né? Advancing Digital Transformation through Simulation Services in the Brazilian Air Force. Então, vamos para a primeira apresentação. Os autores do primeiro trabalho, primeiros passos na identificação de packer utilizando assinatura semântica, são Isabelle Cecília de Andrade, Rafael Oliveira da Rocha, Lourenço Pereira, Lourenço está por aqui? Não, né? E Idílio Drago. Então, quem que vai fazer a apresentação? Você ou Rafael? Não? Rafael. Obrigado, professor. Bom dia a todos, meu nome é Major Rafael, sou aluno de doutorado do professor Lourenço e professor Idílio e fiz esse trabalho com a capitã Isabelle no CDKE. Bom, para apresentar o trabalho, vou seguir esse breve roteiro, começando com uma rápida introdução. Só para contextualizar o ambiente de proteção cibernética, é comum que os analistas recebam dezenas, centenas, milhares de binários que devem ser analisados antes de decidir se a gente vai permitir o acesso, a execução dele, ou se identifica como malware e vai tratá-lo e descartá-lo. Qual o problema disso? Basicamente, os autores de artefatos maliciosos utilizam técnicas para se esconder. E uma delas é o empacotamento, né, packing. Em torno de 80% dos malwares, hoje, na natureza, vamos chamar assim, estão empacotados. E uma vez empacotados, eu vou analisar e não vou identificar que é um artefato malicioso ou não. E como que eu lido com isso? Basicamente, eu tenho que desempacotar, né, para aí seguir o fluxo natural de analisar e decidir o que eu faço com ele. Bom, qual o problema? Como que eu sei que um malware, que um binário está empacotado? Esse que é o problema. Basicamente, existem 3 tipos de técnicas para identificar se o malware está empacotado. A primeira são assinaturas clássicas, que pegam traços que empacotados conhecidos para identificar. Qual o problema dela? Ela é muito boa para identificar o que eu já conheço. Se eu conheço um packer, eu sei identificar traços e identificar que um binário está empacotado. Se eu não conheço, essa técnica é ineficaz. A segunda forma é usando uma heurística de entropia. Parte do pressuposto que arquivos empacotados têm grande entropia. Essa técnica até hoje é usada, mas cada vez mais ela está menos eficaz. Está cada vez mais comum malwares de baixa entropia. E a última técnica é a análise dinâmica, que tem a desvantagem de exigir muito custo computacional e também o malware pode identificar que está no ambiente de análise dinâmica e se evadir. E daí vem o nosso problema operacional, né? Existe alguma forma mais eficaz de identificar que um artefato está empacotado? Bom, para responder isso, a gente primeiro analisa o que é um arquivo empacotado. Basicamente, um packer, ele pega um arquivo original, né, vai embaralhar, empacotar ele e adiciona um stub, que é a parte do código responsável por pegar o código embaralhado em tempo de execução, desempacotar e executar a ação dele. Bom, então a chave basicamente está em caracterizar esse stub. Mas não adianta eu caracterizar de uma forma sintática. Se eu caracterizar de forma sintática, é uma assinatura convencional. O ideal seria eu caracterizar a ação, a funcionalidade de desempacotar. E assim, essa ação tende a ser semelhante para packers diferentes. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo criar uma assinatura semântica que é capaz de identificar arquivos empacotados com packers desconhecidos. E daí que surgiu a nossa pergunta de pesquisa, né? Será que é possível a gente criar uma assinatura semântica em que dado um packer conhecido, eu consigo criar uma assinatura capaz de identificar packers desconhecidos? Bom, e qual foi a nossa proposta? Basicamente, a gente utiliza amostras de packers conhecidos, tenta identificar nessas amostras quais funções estão presentes em todos os binários, semanticamente, pode não ser estrutura idêntica, mas com a função de desempacotar. E essas funções são nossas assinaturas semânticas. Bem breve, por causa do tempo, como que a gente faz essa identificação semântica? A gente utiliza uma técnica recente, conhecida como Arm2Vec,
que ela é capaz de pegar um código em assembly e gerar um vetor de representação semântico. Ou seja, dois códigos que executam funções similares, por mais que tenham estruturas diferentes, eles produzem vetores próximos ou iguais no espaço. Então a gente usou essa técnica para tentar identificar a função de desempacotar. Com isso, a gente cria essa assinatura semântica. Bom, passando agora aos experimentos que a gente fez. Primeiro, para dataset, para a gente garantir um ground truth, de saber se realmente um binário estava no empacotado, a gente baixou arquivos benignos e empacotou na mão utilizando 4 packers conhecidos: o PX, o SPEC, o Petit e o Impress. Alguns packers deu problema, né? Os totais que a gente conseguiu estão aqui nessa tabela aqui. Ok, e o que a gente fez? Para a base de treino, a gente usou o PX, que foi o packer mais presente. A gente selecionou aleatoriamente 60 amostras das 129. Utilizou o Arn2Vec, né, para extrair os vetores e identificou vetores que estavam comuns em todos aqueles binários. Para dizer que dois vetores eram comuns, a gente utilizou um limite de 80%. Então, se 2 vetores tinham similaridade de 80% ou mais, a gente considerava igual, abaixo disso, diferente. Com isso, a gente produziu nossa assinatura semântica. Basicamente, a gente encontrou 4 funções presentes em todos os binários, e nossa assinatura foi: se existe a função 1 e a função 2 e a 3 e a 4, está empacotado. Se não tem, não está. Bom, com a assinatura, a gente consegue fazer o teste. E aí a gente realizou 2 experimentos. O primeiro, a gente primeiro foi verificar se essa assinatura era capaz de identificar o packer conhecido, o próprio PX. Para isso, a gente usou um dataset só com PX e os arquivos originais e seguiu o workflow de extrair os vetores, comparar com a assinatura e marcar como packers ou não. E o segundo teste que a gente fez foi com o cenário com packers desconhecidos. Para isso, a gente usou todo o dataset e seguiu o mesmo workflow. E a gente também utilizou vários thresholds para verificar a assinatura. Passando agora para os resultados. Esse primeiro resultado é o primeiro experimento em que a gente utilizou somente amostras empacotadas com o PX. A gente pode reparar aqui que nesse range de threshold aqui, a assinatura foi perfeita, com 0 falsos positivos e 0 falsos negativos, né? Abaixo de 45% de threshold, ele começa a gerar falsos positivos. Acima de 70%, ele começa a gerar falsos negativos. Mas tem uma larga faixa aqui que ele foi capaz de identificar perfeitamente o arquivo empacotado. O segundo experimento, que era o mais interessante, que é a capacidade de higienização da assinatura, a gente utilizou os 4 packers, Metric F1 Score. Se a gente reparar esse threshold aqui de 40% a 45%, a gente teve resultados muito bons, né? Para packers desconhecidos, a SPEC, que está em azul, e a Impress, chegou até F1 Score de mais de 75%. Ou seja, eu só conhecia o packer, o PX, e consegui identificar que uma amostra é empacotada com outro packer desconhecido. Até 45 ainda tem um valor interessante, né, em torno aqui de 50 a 70. A partir daqui tem uma queda abrupta. O mais importante é que essa detecção aqui gera poucos falsos negativos. Ou seja, se ela diz que um arquivo está empacotado, é quase certo que ele vai estar. Bom, finalmente, agora para os próximos passos que a gente pretende fazer de trabalhos futuros. Primeiro, a gente vai agora querer comparar com as ferramentas existentes. Então, a gente vai criar um dataset desafiador, com packers customizados, desconhecidos, submeter as ferramentas existentes no CT da FAB e submeter a nossa ferramenta e verificar o ganho real que essa abordagem pode trazer. O segundo passo futuro é avaliar outros tipos de packers. A gente pretende não só aumentar o número de amostras, que foi um experimento inicial com poucas amostras, mas aumentar a variedade de packers no experimento. E, por fim, a gente também quer quantificar o overhead que essa nossa abordagem gera. Porque a gente sabe que o Arn2Vec exige um certo custo computacional e a gente precisa saber se, na prática, seria viável ou não ter essa solução no workflow. Bom, fiz bem rápido para tentar fazer os 10 minutos, resumi bastante o nosso trabalho. Quem quiser, ele está disponível lá no site, também com a apresentação que a Isabelle fez. Qualquer dúvida geral eu posso tirar aqui, ou também uma dúvida mais particular ou mais detalhada está aqui no meio da Isabelle e o meu. E obrigado. Excelente, pessoal. Alguém tem alguma questão? Uma pergunta?
Silêncio. Se ninguém vai fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta. E é sempre a pior que eu faço, assim, né? Deixa eu perguntar. Eu estava revendo aqui, porque eu fui um dos revisores, eu estava revendo aqui o seu artigo. Como operacionalmente poderia ser usado esse tipo de estratégia? Ele ia ser implementado dentro de um roteador? Qual é o... Obrigado, senhor. Atualmente, nós já temos ferramentas que fazem essa verificação, né? Só como eu apresentei anteriormente, usa as abordagens tradicionais. Então, basicamente, ele usa assinaturas tradicionais e a heurística da entropia. Basicamente isso que existe na ferramenta. Mas permite que a gente adicione novas assinaturas. Então, a ideia é pegar essa assinatura semântica e colocar na ferramenta para comparar. E aí, as ferramentas basicamente são de perímetro, né? Tráfego de rede, tanto para acesso à internet, para fora, quanto e-mail que chega uma coisa, né? Então, todo esse tráfego de borda a gente verifica com ferramentas de detecção. Major, uma curiosidade, a parte da conversão ali do ASM to VEC, ou melhor, ele é feita somente no stub ali ou em todo binário? Obrigado. É todo. A gente pega o binário, faz os assembly de todas as funções, calcula o vetor de cada função e compara com a assinatura. Por isso que é um passo demorado, que a gente vai medir ainda o impacto disso. Obrigado, Luiz. Parabéns, Major. Na identificação de packers, como é que o uso de meta-heurística pode ajudar na melhora de resultados pela entropia? Isso. Obrigado, Avelino. A heurística exatamente é um complemento, né? Naquela abordagem tradicional, eu tenho a assinatura que é muito boa para detectar o que eu já conheço, e a heurística ela vai tentar meio que adivinhar, né? Então, ela complementa nisso. Ela tenta identificar packers com os quais eu não tive contato ainda. E aí, para a heurística, eu preciso de algum parâmetro. O mais comum foi o que eu apresentei, que é o da entropia, né? Só que há trabalhos recentes, inclusive, lá do Big Four, que apontam realmente a incidência cada vez maior de mal de baixa entropia, e essas abordagens acabam perdendo eficácia, e aí aquela busca, né? Tentar achar uma nova heurística ou uma nova abordagem, como eu estou apresentando aqui. Mais alguma pergunta? Obrigado aí pela apresentação. Parabéns aí pelo trabalho.